Um homem de Deus, querido, que é um líder desse ministério, que é o presidente dessa obra. Queria chamar meu apóstolo, meu pastor, apóstolo Ronan Ciribelli, em nome de Jesus. Vamos receber ele com uma salva de palmas mais uma vez, querido. Vamos orar pela vida dele, diz amém. Assentado mesmo, estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, Pai, a vida desse homem de Deus. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Cobre ele, Pai. Repreende toda amarração, todo mal, tudo aquilo que tem impedido, Pai, ele de crescer e avançar. Usa ele nessa noite para falar aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, todos digam. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Como é que vocês estão? Então vamos ficar de pé. Já tem algum tempo que eu não venho aqui, não é? Eu acredito que tem quase 2 meses, não tem? 1 mês e pouco. Então tem algumas pessoas aqui que eu já conhecia, outros eu estou tentando lembrar. Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém? Primeira vez que você vem aqui, levante a sua mão. Ou segunda vez? Segunda vez, irmão? Prazer te conhecer. Vamos fazer uma oração, em seguida nós já vamos passar para a palavra que o Senhor quer falar conosco hoje. Poderoso Deus e Pai, revela-nos, Senhor, revela-nos a Tua palavra, que não seja eu falando hoje, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim, que a minha boca seja só um instrumento, mas que o meu coração seja o altar, que o coração do Teu povo seja a boa terra, para que a boa semente da palavra venha cair e produzir muitos frutos, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Cumprimenta quem está do seu lado e diga: é hoje o dia da sua vitória. Amém. E Ele vive, ressuscitou. Amém. É um prazer vir aqui e ver os irmãos do louvor, as apresentações. Faltei pouco vibrar quando eu vi o grupo de louvor do ministério cantando aqui. Ficou muito bonito. Porque da última vez que eu tive aqui não tinha ainda não, né? Tinha, mas não cantou. Mas hoje cantou. Depois um jovem cantou aqui, um menino, cadê ele? Rapaz, você me fez eu arrepiar dos pés à cabeça. Jesus é contigo, viu? A sua voz vai chegar em muitos lugares. Aí depois vem a irmã Maria, que essa eu já conheço há mais de 20 anos. E veio com aqueles corinhos lindos que me faz lembrar quando eu comecei lá atrás, há 30 anos atrás, quando eu ainda tinha 11, 12 anos de idade. Só cantava esses corinhos e eu me derreto todo, quer dizer, quando eu canto aqui esses corinhos com a senhora, irmã. Abra sua Bíblia em Daniel 6. Né, Maurílio? Você está bem? Como é que está o bebê? Como é que chama mesmo? Heitor? Então tá bem. Quantos meses já tem? 6 meses. Daniel 6. Eu não sei que hora que o pastor Emílio passou para mim. Eu não estou de relógio aqui, não carreguei relógio comigo hoje. Meu celular está lá no carro. Não me fale a hora, porque se passar um pouquinho, o Emílio passou tarde para mim. Não é nada, né? Mas calma, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe todas as coisas.
Fica até o final, não vá embora antes da bênção apostólica, para você não sair daqui sem o decreto, a palavra revelada, a palavra rema. Daniel 6, versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todos os reinos, por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu, ou seja, se sobressaiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro e nem culpa. Amém. Pode se assentar e olhem para mim agora. Você que entrou aqui nessa noite, como o Espírito Santo revela, com uma dor de cabeça. Aliás, é interessante que é uma dor de cabeça acompanhada de um cansaço, de um mal-estar. É uma dor de cabeça, um mal-estar na cabeça tão difícil de explicar, que eu posso não estar conseguindo explicar. Só estou dizendo que você que ainda está sentindo isso aí, não te dou 5 minutos e já vai estar totalmente curado, não vai estar sentindo mais nada. Quem está sentindo isso, entrou aqui sentindo isso? Uma irmãzinha levantou a mão. A irmã também recebe a cura aí, querida. Você já viu que parece que é uma dor misturada com cansaço, misturada com mal-estar? Não é isso? Vocês estão sentindo? Então Deus revela agora, para que a palavra entre nesse coração e vocês saiam daqui libertas, curadas, que libertas vocês já estão. Irmãos, preste atenção. Quero falar com os irmãos hoje um assunto extremamente importante, que é a importância de você ser fiel e ter o revestimento do poder de Deus na sua vida. Cristão, ele tem que se preocupar com essas duas coisas: ser fiel para ter o revestimento do Espírito Santo. Você vive pedindo para Deus falar com você, para Deus usar alguém para falar com você, para Deus curar você, para Deus fazer alguma coisa que satisfaça o seu ego, o seu interior, ou cure o seu corpo, ou te dá uma bênção material. E Deus quer dar, mas você não pode preocupar só com isso. Você tem que preocupar também, em primeiro lugar, melhor dizendo, em falar: Senhor, eu quero te apresentar um sacrifício vivo, eu quero ser fiel a ti, colocar o meu coração no teu altar. Eu quero fazer como Daniel, eu quero fazer como Isaías, eu quero fazer como Jeremias, eu quero fazer como homens de Deus do passado, que deram a vida, mas não negaram o teu santo nome. Amém, Jesus? Então, se você quer, aprenda, diga comigo: revestimento. Você precisa estar revestido com o poder de Deus. E como que vem o revestimento? O revestimento vem quando você entende a necessidade e a importância de ser fiel. De falar: Senhor, eu quero ser fiel. Eu não vou ser perfeito 100%, mas eu quero ser fiel. Eu quero derramar todo dia, toda hora, todo momento, o meu coração no seu altar. Diga: Senhor, eu derramo o meu coração no teu altar. Diga: Senhor, eu rasgo a minha alma no teu altar. Irmãos, por que Deus falou com Daniel? Você vai ler, se você for ler lá no início do livro de Daniel, você vai ver que primeiro Daniel rasgou o coração.
Daniel abriu o coração, foi fiel, e depois começou a vir uns dons e o cumprimento das promessas na vida de Daniel. Por que que Deus fez o que ele fez com o profeta Isaías? Porque primeiro Deus fez a chamada e Isaías abriu o coração e disse sim, e Deus operou. Então, antes de acontecer qualquer coisa, queira Deus, queira o revestimento, queira rasgar o seu coração e vir para o altar. O que é vir para o altar? Vir para o altar é vir para a presença de Deus sem reservas, independentemente se você está bem ou se você está mal. Pastor, como é que eu vou para a presença de Deus se eu estou mal? Vem para você do jeito que você está mal, para você ficar bem. E se você está bem, vem para você ficar melhor ainda. Mas ninguém consegue subir de grau, ninguém consegue subir para ir para lugar algum, se não estiver revestido do poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que vai te levar a crescer e a entender que você não está sozinho. É o poder do Espírito Santo que vai levar você a vencer o diabo, que vai levar você a vencer as lutas, as provas e toda a sorte de problemas que vier contra você. Irmãos, entenda uma coisa: nós estamos lutando para entrar no céu. Quem quer entrar no céu, levante a sua mão. Se Jesus voltar agora, quem crê que você vai subir feliz com ele, levante a mão. Deu uma diminuidinha aí, mas tudo bem. Porque o nosso destino é o céu. E quando a gente estiver no céu, lá não vai ter mais problema financeiro, lá não vai ter mais problema de alma, lá não vai ter mais rancor, nem mágoa, nem ferida, e nem ninguém para te aborrecer. Não vai ter mais doença, não vai ter mais nada disso. Só que nós não estamos no céu ainda. Ainda estamos aqui na terra. E enquanto estivermos aqui, precisamos entender que o nosso coração tem que estar no altar de Deus, para que Satanás não use o seu coração para outros fins. Amém? Diga coração no altar de Deus. Diga para quem está do seu lado: ainda não estamos no céu. Diga: a gente vai para lá, mas a gente ainda não está lá. Diga: estamos aqui. E se queremos vencer, precisamos rasgar o coração. Por isso eu citei, aliás, eu li e cito aqui um exemplo de um homem. Eu vou te ser sincero, tenho ele como uma referência. Não dá tempo de contar toda a história de Daniel aqui, porque é muito grande. Se eu fosse contar toda a história de Daniel, eu tinha que falar sobre o jejum que Daniel fez. Aquele jejum de 21 dias, como que ele foi, o que aquele jejum que ele fez trouxe de benefício para a vida dele, e o que levou para Deus aquele jejum. Amém? Mas não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o episódio que todos conhecem, mas eu vou tirar daqui uma palavra. Preste atenção. Daniel, ele tinha uma certa amizade com aquele rei. O rei, ele levantou alguns conselheiros, que a Bíblia também está chamando aqui de presidentes, que a Bíblia está, em algumas Bíblias chama de sátrapas, outras chamam de uma espécie de secretários, digamos assim. O rei levantou vários, levantou mais de 100 para ajudá-lo a cuidar do reino. E no meio desses 100 estava Daniel. E o rei gostava de Daniel. Aquele rei gostava de Daniel, porque ele sentia em Daniel sinceridade. Amém, Jesus? Então, quando ele levantou esses homens para cuidar de certos departamentos do reino, Daniel fez o melhor, justamente por ele ter o revestimento, ter sabedoria, ter os dons do Espírito Santo. Ele fez o melhor. Então veja bem, ele se sobressaiu melhor do que os outros mais de 100 presidentes que o rei levantou. O que mais se sobressaiu, o que mais fez melhor a sua tarefa foi Daniel, o profeta do Senhor. E os irmãos sabem como é que são as coisas. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Quando você começa a se sobressair,
você vai despertar inveja e ódio no coração de muitas pessoas. É impressionante, mas o mundo é assim, a terra é assim. Por isso que eu digo, ainda não estamos no céu. Quando você começa a crescer, sem querer, em qualquer área da sua vida, você vai despertar inveja de alguns, desconforto de outros, alguns que vão dizer que você está com o nariz empinado, que você agora que começou a melhorar, ou seja, as pessoas vão inventar alguma coisa para poder te condenar. Por quê? Porque nessa terra muitos não querem ver o crescimento dos outros. Muitos vão começar a ter ciúme, muitos vão começar a pegar uma brecha para ver se te condena em alguma coisa. Então escute bem, com Daniel não foi diferente. Veja isso, a Bíblia diz que o rei olhou para Daniel e falou: ele se sobressaiu melhor do que os outros. Por isso eu estou até pensando em dar para ele um posto melhor aqui no reinado. Quer dizer que Daniel ia crescer de cargo no reinado do rei Dário. Daniel ia crescer. E quando o rei falou isso, os outros conselheiros, os outros sátrapas, os outros presidentes do rei, ministros do rei, ficaram com inveja, ficaram literalmente com ódio de Daniel, emprestaram o coração deles para o diabo, e eles começaram a querer ver Daniel morto. É isso aí, irmãos. Eu vou te falar uma coisa. Sabe por que o diabo, não estou colocando medo em você não, porque maior do que Satanás é Deus. O diabo pode até ter um certo poder, mas o nosso Deus tem todo o poder. Mas não é para te colocar medo não, mas eu vou dizer uma coisa: o diabo, ele quer nos matar sonhos, matar nossas promessas, matar nossa saúde, matar nosso emprego, nosso dinheiro, matar o seu casamento, matar a sua vida familiar. Ele quer matar, roubar, tirar tudo que você tem. Então aqueles homens ficaram com tanto ódio de Daniel, que eles emprestaram o coração para o diabo e falaram: nós temos que matar esse homem. Vamos vigiá-lo, vamos tentar achar alguma coisa que leve ele à morte. Mas eles não conseguiam achar. Daniel não dava motivos. Olha que essa parte agora vai te tocar. Daniel não dava motivos. Aí eles tiveram uma ideia. Eles descobriram uma coisa que Daniel amava fazer, que ele não ficava um só dia sem fazer. Sabe o que é? O que? Orar. Se tem uma coisa que Daniel amava, ele não abria mão, era de orar. Aí eles tiveram a ideia. Eles pensaram: se nós conseguirmos pressionar o rei, nós vamos criar uma lei e vamos matar Daniel. Inventaram uma lei, aliás, um decreto de lei. E esse decreto dizia que aquele que fosse pego orando ao Deus de Israel, ou a qualquer Deus, no período de 30 dias, seria lançado na cova dos leões. Fizeram pressão ao rei, mas eles não falaram com o rei: é porque a gente quer matar Daniel. Não falava, senão o rei não ia fazer o decreto. Inventaram outras mentiras para o rei: temos que fazer um decreto, não sei mais o que, porque senão você vai perder a autoridade, rei. E fizeram um decreto, e o rei teve que assinar: 30 dias ninguém pode orar. Quem for pego orando tem que ser julgado na cova dos leões. Alguém chegou em Daniel e disse: Daniel, temos uma coisa para te falar. Ele disse: o que? Você sabe do decreto que saiu? Ninguém pode orar num prazo de 30 dias, senão vai para a cova dos leões. Quem pressionou o rei a fazer o decreto foram
os seus perseguidores, aqueles que diziam seus amigos de reinado, e eles querem te matar. E Daniel falou: como é que é? Quer dizer que não pode orar? Então tive uma ideia. Qual a ideia, Daniel? Olha, eu gostava muito de orar uma vez por dia, mas agora eu vou mudar. Ah, vai mudar, Daniel? Então você vai parar de orar? Não, eu agora vou orar pelo menos 3 vezes ao dia. Olha aí uma das características de quem tem revestimento. Daniel, mas você está louco? Ah, não, tive uma outra ideia. E o que? Eu orava com as janelas e com as portas da minha casa todas fechadas. Agora, depois desse decreto, eu vou orar 3 vezes por dia e vou abrir todas as portas e todas as janelas da minha casa. Mas Daniel, e aí eles vão te ver e você vai ser lançado na cova dos leões. E é Daniel, na sua experiência de fé, dizia: olha, eu vou orar. A oração é alimento, a oração é minha comida, oração é que me leva para a presença de Deus, oração é que me deixa perto do trono. Se eu não orar, aí sim eu vou morrer. Perseguição. Por isso que eu falo, irmãos, não preocupe com as perseguições. As perseguições não matam você. O que te mata é o seu desânimo. Ai, pastor, eu estou perseguido, vão acabar me matando. Mas perseguiram Daniel e não mataram Daniel, porque perseguição e luta não te mata. O que mata é quando você se entrega e esquece que você tem um Deus vivo e forte. Faz cosquinha, né? Desculpa, eu vou ter que tirar aqui porque fazendo cosquinha na minha boca. Vocês estão entendendo? Resultado: sabe o que os inimigos de Daniel fizeram? Começaram a vigiar. Vamos vigiar o quê? Porque ele não vai ficar sem orar, ele não vai ser infiel. E Daniel não estava nem aí. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele pensava assim: se eu for lançado na cova dos leões, se Deus quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, os leões me devoram e eu sei para onde eu vou. O céu é o meu limite. Resultado: os inimigos são assim, fica te vigiando, querem ver você cair. Quando Daniel estava lá orando, adorando, dando glórias, na intimidade com Deus, chegou Daniel, tu está preso. Desobedeceste o decreto do rei. Levaram Daniel preso na presença do rei Dário e disseram: ó rei Dário, sabemos que você tem grande amor por Daniel, mas ele foi pego orando, e o decreto que você assinou diz que quem for pego orando durante um período de 30 dias vai ser jogado na cova dos leões. E o rei relutou e tentou inverter e tentou dizer que não, porque o rei não queria matar Daniel. Ele gostava de Daniel, mas ele não podia fazer nada. Irmãos, às vezes a perseguição é tanta que você fala: e agora, Senhor? Quem poderá me defender? Daniel estava nessa, o rei não podia fazer nada por ele. O rei tentou argumentar, dizer, mas os discípulos do rei falavam: olha, se você não lançar Daniel na cova dos leões, você vai perder a sua autoridade. Você nunca mais vai fazer uma lei e as pessoas vão acatar, vão acreditar. Toda lei que você fizer, ninguém vai obedecer. Joga Daniel na cova. O rei, de tanta pressão, olha o que uma pressão faz. Tem pessoas aqui que estão vivendo debaixo de pressão. E eu vou te dizer: calma, não vai pela pressão, vai pela palavra. Olha o que a pressão faz. O rei foi obrigado a ceder e disse: joga ele na cova dos leões. Pegaram Daniel, os leões sem comer há dias, jogaram ele na cova, fecharam com a pedra. Pelo tempo que os leões estavam sem comer, o certo era que em 1 minuto Daniel estava devorado.
Em 1 minuto não sobraria nada dele. O rei foi embora triste. A Bíblia diz que o rei foi dormir, mas não conseguiu dormir. Chamou instrumentistas para tocar para ele à noite, para tirar dele a depressão, mas não conseguiu. Passou a noite em claro, pensando em Daniel. E ele pensava com ele assim: gente, Daniel me falava tanto de um Deus que ele servia. Tomara que esse Deus dele tenha livrado ele. Mas ele não sabia. Ele mal esperou o dia amanhecer, levantou e foi lá na cova dos leões. Enquanto todo mundo já estava pensando, os inimigos de Daniel já estavam num canto fazendo um churrasco. Os inimigos de Daniel num canto fazendo uma festa, bebendo muito vinho, comendo muita carne, porque acharam que tinham matado um profeta. Mas o rei foi para a cova e ficou lá. Chegou lá, ele colocou o ouvido na pedra e gritou assim: Daniel, ô Daniel, por acaso o seu Deus te livrou da boca dos leões? Você está vivo, Daniel? E eu imagino aqui comigo Daniel quieto por alguns minutos, e todo mundo pensando que o homem está morto. Acontece isso muito com a gente. Cuidado, hein? Tem muita gente que está achando que você está morto, que os leões já te comeram, e ao contrário, os leões tentam te comer, mas não te conseguiram. Tem gente achando que você morreu, tem gente que achava que eu havia morrido, tem gente que achava que muitos de nós aqui já estávamos mortos devido às lutas. De repente, quando você abriu o olho, você estava mais vivo do que nunca. E o rei: Daniel, cadê você? Você está vivo, o seu Deus te livrou. Quando o rei já ia desanimando, veio uma voz do fundo da cova. A voz dizia: ó rei, vive para sempre. E o rei voltou e disse: como é que é? Ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus enviou o anjo dele e me livrou da boca dos seus leões. O rei imediatamente mandou tirar Daniel de lá. Sabe o que aconteceu? Sabe quem foi para a cova? Sabe quem foi para a cova? Os inimigos de Daniel, os fofoqueiros, os acusadores, os que armaram ciladas. O rei mandou julgar todos na cova. E a Bíblia diz que quando julgaram eles lá, não demorou poucos minutos, foram esmagados, estraçalhados, devorados pelos leões. E Daniel foi promovido a ministro do rei. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que tem muita coisa que eu passo, que você passa, que é para o nosso crescimento, e nós não estamos entendendo. Para ser ministro do rei, às vezes tem que passar pela cova. E às vezes eu me pergunto, e muitas pessoas perguntam a mim, ou perguntam para si mesmo: pastor, não seria mais viável Deus ter livrado Daniel da cova dos leões? Evitaria tanto sofrimento. Eu digo para você, já pensei nisso. Mas isso aí quem sabe é Deus. Deus não livrou Daniel da cova, mas dentro da cova é que ele mostrou a glória dele e fechou a boca do leão, dos leões. Às vezes Deus não vai te livrar da cova, mas lá na cova os leões vão te cheirar. Lá na cova os leões vão tentar te devorar, mas não vão poder, porque a boca deles vão estar amarradas, fechadas. Você pensa que os leões não queriam comer Daniel? Queriam. Eles cheiravam Daniel. O estômago dos leões roncava de vontade de comer, babavam de vontade de devorar Daniel. Eles só não fizeram isso porque não podiam. Não podiam, porque a boca deles Deus fechou. É o que eu digo nessa noite, em nome de Jesus. Não se preocupe com o que você está passando. Deus vai fechar a boca dos leões. Diga fecha. Diga fecha, Jesus. Fecha, Jesus. Fecha, Jesus. Fecha, Jesus.
Fecha, Jesus. Agora escute. Depois que Daniel saiu da cova, ele ficou melhor ou pior? Ficou melhor em todas as áreas. Espiritualmente ficou mais crescido, financeiramente ficou melhor, foi promovido a ministro. Abaixo do rei, quem mandava era ele. Amém? Depois da cova veio o crescimento. Quero te falar, quer crescer? Passe, te lançam numa cova, te lançam numa fornalha de fogo, fala nada não, vai, pode ter certeza, o Deus de Daniel, o Deus que mandou o anjo dentro da cova aquele dia, está aqui nessa noite. Você não está vendo, você pode não estar vendo, pode não estar sentindo, mas Ele está aqui. Irmãos, Deus quer trabalhar com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu fiz essa pergunta na minha igreja esses dias, lá em Araguari. Alguém aqui já garimpou? Levante a sua mão. Já pegou pedra de diamante? Sejam grande ou pequena, não? Mas eu já ouvi dizer o seguinte: quando você pega uma pedra, se a pedra for maiorzinha, na hora que você pegou, ela já tem valor, não tem? Sim ou não? Pastor, cadê o senhor? Vem cá. Na hora que você pega a pedra, ela já tem um valor. Imagina, porque um irmão lá em Araguari me mostrou umas pedrinhas esses dias, que não é nem pedrinha de diamante, aquele negócio que fala, como é que chama? Chibiu. Falei certo? Falei, irmão? Chimbiu. E já tinha valor. Aí eu fiquei imaginando que no passado tinha gente que pegava, quando na época do minério era bom, pedras de diamante eram grandes. Uma pedra dessa aqui deve valer milhões. Então quando você pega a pedra lá, ela já tem um certo valor, valor grande. Agora me responda uma coisa, você que já foi garimpeiro. Não? Desculpa. Não foi garimpeiro, mas você foi uma coisa que eu vou falar aqui agora. Quando você pega a pedra, ela já vem com valor. Mas quando você manda lapidar, o valor aumenta ou diminui? Aumenta. Por quê? Porque ela está trabalhada. O brilho dela, na hora que você pega, já é grande. Na hora que você manda lapidar, trabalhar nela, o brilho fica melhor ou pior? Muito melhor. Por quê? Ela foi trabalhada, lapidada. Por que você pega uma pedra de diamante, estou com vontade de pegar uma, e você de cara vai mandar lapidar? Porque aumenta o valor, fica mais bonito, vai brilhar mais. Então veja bem, uma coisa é o crente, quando ele é pego pelo Senhor, é ganho para Jesus, vem para a igreja, é uma coisa, ele tem um valor. Mas quando ele é lapidado, trabalhado por Deus, o valor dele aumenta. O valor dele aumenta. E não tem coisa melhor para ser lapidada do que passar pela cova dos leões, do que entrar na fornalha de fogo ardente e sair de lá sem um fio de cabelo queimado. É o problema de muitos cristãos. Querem a bênção, querem a vitória, querem a cura, querem isso, querem aquilo, mas não querem ser lapidados. Pois eu digo nessa noite, primeiro Jeová quer te lapidar, trabalhar, porque depois o seu valor será muito maior. E baixoricanta la baralamanai. Mas eu bem sei, mas eu bem sei. Fica de pé. Que a minha Vida está nas mãos do meu Jesus. que
amanhã. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há, Mas eu sei, eu ô glória, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. que vivo está. Aleluia. Ainda de pé, Jesus te ama. Você não está sozinho na cova, não. O anjo do Senhor está contigo. O Espírito Santo está me revelando uma pessoa que ele manda dizer: ora para essa pessoa que está sentindo muita tontura. Você vem sentindo constantemente tontura. Tem dia que parece que você vai cair, desmaiar. Tem dia que você está na pedra.